Bom dia, gente. Boa tarde. Hoje nós vamos falar, continuando, sobre as funções inorgânicas, certo? Nós vamos falar sobre os sais e os óxidos, tá? Primeiramente aqui, os sais. Talvez não tenha percebido, mas hoje mesmo você já deve ter ingerido um pouco de cloreto de sódio, seja no seu pão, seja na sua bolachinha, seja no seu almoço, se caso você estiver vendo esse vídeo já depois do almoço. Então, olha só, o NaCl, o sódio e o cloro, quando eles se misturam, eles se tornam cloreto de sódio, olha lá, constituinte principal do sal de cozinha. É o mais conhecido dos sais e é obtido a partir da água do mar. Aliás, no mar encontram-se vários sais dissolvidos, como cloreto de magnésio, sulfato de cálcio, entre outros. Como que formam os sais? Os sais, eles são compostos iônicos, ou seja, eles fazem ligação iônica. Lembra lá da musiquinha lá? Ligação iônica, forma íons, ou seja, um dá elétrons para o outro. Então, aqui nesse caso, aqui no caso, o sal, ele é formado através do quê? Quando eu junto um ácido com uma base. Lembra lá dos outros funções inorgânicas que nós vimos, que é a base e o ácido, né? O ácido começa com H, a base termina em OH, lembraram? Então, quando eu tenho a junção desses dois, ocorre uma reação de neutralização, ou seja, a base consegue neutralizar o ácido. A partir dessa neutralização, forma-se sal mais água. O sal formado pelo cátion da base e o ânion do ácido, ou seja, ele pega o cátion, ou seja, aquele lá que perdeu elétrons, junta com aquele que ganhou elétrons e forma o meu sal e sobra a água para mim, para minha reação de neutralização. Olha só, olha aqui que legal. O cloro, o sódio para formar o cloreto de sódio. O sal é um composto iônico formado por um cátion proveniente de uma base, ou seja, olha só aqui, ó, meio de uma base ácida, e um ânion proveniente de um ácido por meio da reação de neutralização entre eles. Então, quando ocorre a junção de um ácido com uma base, eu tenho a formação de um sal. Vocês já tiveram aquela queimação? Vocês foram lá e tomaram leite de magnésia, por exemplo, para ajudar? O que acontece nessa reação? O leite de magnésio ele vai ser uma base, ele vai entrar em neutralização com o ácido do estômago. A partir disso, vai neutralizar o ácido e vai formar um sal no nosso estômago, tá? Esse sal aqui vai vir da reação desses dois, aonde ocorreu uma neutralização aqui no nosso estômago. Olha só. Assim, como bases, os sais dissolvidos em água dissociam-se. O cloreto de sódio, por exemplo, separa os íons Na, que é o que perde elétrons, e o cloro, que é o que ganha elétrons. Olha lá, eu tenho a água, eu tenho sal de cozinha, certo? Coloquei o sal na água, ocorre uma dissolução. Por que uma dissolução? Porque eu já tenho uma ligação iônica aqui. Então, no caso, por eu já ter uma ligação iônica, ele se dissocia, ele se separa, olha lá, separamos os ânions dos cátions. De acordo com os íons obtidos pela dissociação iônica, Arrhenius conceituou de outra maneira essa função. Então, olha só. Sal é um composto iônico que é em solução aquosa. O que é solução aquosa? Na água, eu pego e misturo com a água. Libera pelo menos um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Então, olha só. Você vai ver que o seu sal, ele não vai ter hidrogênio, tá? Aqui de início. Ele não vai ter o OH de final, certo? Olha aqui, ele pode ter o H, mas ele está no meio, ele está junto com o N aqui, então ele formou um composto. Os sais,
eu vou passar para vocês uma outra tabelinha. Eu tenho sais que têm óxidos, que têm oxigênios, tá? E a gente vai ver depois o outro tipo de sal que tem também. E é isso sobre o sal, tá? Bem facinho. Lembrando que eu falei, aqui tem um exercício, tá? Que eu vou passar para vocês na hora que a gente acabar essa matéria. Ó, bati o olho aqui, ó, NaOH, olha lá, terminou em OH, a hidroxila aqui que a gente chama, tá? É uma base. Começou com H e não é água, é ácido, certo? Então, a gente já tem 3 compostos inorgânicos aqui. O ácido, olha lá, começou com H, ou seja, quando ele está em água, solta íons H+, é ácido. Quando está em água, solta ânions OH-, tá? É uma base, ou seja, eu bati o olho, terminou em OH, assinala que é base. Aqui eu tenho as características do ácido e da base, certo? E qual que é a característica do sal? É salgado, né, gente? Né? Então, olha lá, para eu ter um sal, eu tenho uma junção do ácido com uma base, certo? Até aí? Então, até a próxima, falando sobre os óxidos. Tchau, tchau.